Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, serventuários da casa, imprensa, a toda a comunidade de Brusque que nos acompanha pelos meios de comunicação, uma ótima noite a todos. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre o Covid, a pandemia que tanto nos preocupa. Completamos um ano de pandemia e é com clareza que falo que o lockdown serviu apenas para atrasar e prejudicar a economia, contribuir severamente com o desemprego, deixando o nosso povo assustado e desassistido. O lockdown nos priva de direitos de ir e vir, de trabalhar e da nossa liberdade, direitos constitucionais que eu jamais imaginei que seriam violados. Mas há de se considerar que hoje, após um ano, estamos mais uma vez com leitos de hospitais lotados, vivendo novamente um colapso no sistema de saúde. A impressão que dá é que o tempo passou e a gente não aprendeu nada com essa pandemia. Vem a questão, de quem é a culpa? De quem é a culpa, senhoras e senhores vereadores? Pois então, das muitas estratégias adotadas para o enfrentamento da pandemia neste longo período, poucas surtiram resultado. E hoje estamos onde estamos novamente. O lockdown não serviu para nada, apenas uma medida despreparada de governantes que, pela inexperiência e falta de conhecimento sobre o problema, agiram despreparadamente para frear o sistema e tomar fôlego. Mas não pensaram no nosso sistema econômico, e muito menos nos milhões de brasileiros que perderam seus empregos e nas empresas que forçadamente fecharam suas portas. Sem contar que muitos utilizaram o lockdown como forma de afronta em embates meramente interesseiros e politiqueiros, entre governos, visando uma derrubada política, sem sequer dar atenção ao povo que sofre pela desunião e má gestão pública. Bilhões em recursos destinados ao enfrentamento da pandemia em todo o Brasil. Só em Santa Catarina foram aproximadamente 28 bilhões em recursos e auxílios, e muitos deles mal administrados e desviados por aqueles que foram escolhidos por nós para nos representar e cuidar de toda a população. Muitos protocolos adotados, ou por achismo, ou por mera opinião sem fundamentos, e até por uma experiência de resultados satisfatórios, mas sem comprovação científica. Ou seja, todos têm razão, mas ninguém tem razão. Queria uma parte... Com certeza, vereador Deco. Ô, Rick, eu estava vendo hoje numa matéria, estava lendo até, ia falar sobre isso, sobre esse lockdown, né? Que de 2010 a 2018, foi eliminado do Brasil os 38 mil leitos do SUS. Então, são 38 lugares a menos que hoje teriam para atender na pandemia. Hoje faz falta. Exatamente. Né? Na época foi dada outras prioridades, a gente passou por Olimpíadas, Copa do Mundo, né? e as prioridades eram outras e foi tirado esses leitos da população. Hoje faz falta. Então, a corrupção, a falta de gestão mata muito mais que uma pandemia. Com certeza, vereador Deco. Né? Então, era isso. Obrigado pela parte. Uma vacina que, pela grande velocidade de fabricação e implantação, juntamente com a desconfiança de governos que se confrontam ideologicamente, causou total desconfiança sobre sua eficácia, dividindo opiniões e restrições para aqueles que deveriam se beneficiar dela. Por fim, e não menos importante, uma grande parte da população que não tem responsabilidade e que desrespeita toda e qualquer ação ou medida preventiva. É individualista, que pensa somente em garantir seu bem-estar e suprir suas vontades, sem respeitar aqueles que se privaram de muitas coisas pensando no bem comum da nossa sociedade. Principalmente sem respeitar aqueles que já passaram pelo sufoco de contrair a doença, os milhares que perderam suas vidas e os familiares e amigos daqueles que se foram. Então eu pergunto novamente, de quem é a culpa? A culpa é de todos nós, da sociedade desorganizada e individualista,
do cidadão irresponsável que não respeita o seu próximo, dos governos ineficientes, corruptos e sem escrúpulos que colocaram em xeque-mate a vida e as necessidades do cidadão como forma de derrotar seus opositores e garantir exclusivamente seus interesses políticos. Enquanto isso, senhor presidente, os nossos únicos e verdadeiros heróis, os profissionais da saúde, com salários... Quer dar uma parte, vereadora Marlena? Parte, vereador com certeza. Henrique, muito obrigada. Sim, essa questão do lockdown ela é controversa. Existem a opinião de especialistas, médicos, sanitaristas, que dizem que esta é, neste momento, uma das medidas mais viáveis para conter. Contudo, a gente entende, sim, a questão da economia, né, e atinge a população brasileira. O senhor está certo em colocar essa questão. Mas também, falando em corrupção, nós temos que lembrar da questão dos respiradores em Santa Catarina. Moisés precisa nos dar respostas. 1 ano, como o senhor bem disse, e hoje nós não temos um hospital de campanha em Itajaí, que era para termos. Então, as questões são colocadas e, para reflexão, precisam ser ampliadas também, para além das nossas opiniões. Obrigada. Com certeza. Obrigado, vereadora. Enquanto isso, senhor presidente, nossos únicos e verdadeiros heróis são os profissionais da saúde, com salários defasados e muitos sem receber devidamente seus salários, continuam diariamente na linha de frente, enfrentando o inimigo com as armas que possuem, colocando em risco suas vidas e a vida de seus familiares e amigos para salvar a vida de desconhecidos e também salvar a vida daqueles que detêm o poder de mudar as coisas, mas não o fazem. E os hospitais, que mesmo sem receber os devidos recursos prometidos, muitas vezes desviados e roubados dos cofres públicos, sobrevivem às próprias custas para não deixar a população desassistida. Não precisamos interromper quaisquer atividades, se cada um de nós cumprisse com as suas responsabilidades, adotassem as medidas preventivas à risca e parassem de pensar somente no próprio umbigo. Senhor presidente, quero aqui hoje fazer um apelo a todos, aos governantes que deixem seus interesses pessoais e políticos de lado, que prezem pela saúde e segurança de todos nós, que, por favor, deixem o povo trabalhar, que não permitam que a indústria e o comércio fiquem à deriva novamente, que permitam... Uma parte, vereador. Concedida, vereadora. Obrigado. Então, Henrique, só para lembrar, né, que passamos já de 140 óbitos em Brusque, né, que a UTI e a enfermaria estão lotadas, que estão sendo transferidos as pessoas doentes para o Espírito Santo, né? A gente sabe que é muito importante a economia, né? Os pais, as mães precisam trabalhar, a gente sabe que as crianças precisam estar na aula para eles poderem estar fazendo seu trabalho, mas é o que você comentou na última fala aí, a população tem que conscientizar quanto a isso, né? Lá dentro da empresa, lá dentro do comércio, as pessoas têm que se conscientizar quanto à distância, quanto à importância de estar passando álcool, quanto à importância de não estar se aglomerando, né? É isso, obrigado. Obrigado, vereador. Exatamente. Não adianta a gente fechar o comércio como a gente fechou agora. Um exemplo é esse nosso final de semana. Foi fechado muitos bares aqui em Brusque, restaurantes, não deixaram abrir o comércio, mas na nossa própria vigilância sanitária foram mais de 70 denúncias de aglomeração em residências. Daí eu acredito que essa conta a gente não pode jogar para o empreendedor. O empreendedor está sendo penalizado por uma coisa que ele não tem culpa, né? Com certeza alguns eu acredito que extrapolam, mas a vigilância sanitária está aí. Eu acredito que eles têm que fiscalizar e têm que multar, né? Mas para mim dar continuidade aqui, a todo cidadão eu peço responsabilidade, compromisso e cumplicidade. Tomem os devidos cuidados, respeitem as normas de proteção, não pensando só em si, mas também naqueles que estão à sua volta.
Respeitem os profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente para cuidar de todos nós. Concluir mais um minuto. Alô? Façam valer a sua cidadania e que possamos provar que somos, sim, uma sociedade organizada e que preza pelo bem comum. Senhor presidente, também vejo que não faltam esforços dessa nova gestão aqui de Brusque, tanto do prefeito Ari quanto do nosso secretário de saúde, doutor Osvaldo, para que tenhamos dias melhores. Sei que não é fácil ocupar esse cargo nessa situação. As decisões a serem tomadas, não são decisões simples, então peço a Deus que abençoe vocês em cada decisão tomada. E peço aqui para que cada cidadão faça a sua parte, com responsabilidade, respeito e cumplicidade. Assim nós venceremos essa batalha. Caso contrário, o problema está longe de ter um final feliz. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador André